O bebê da gente nasce e em meio àquele turbilhão de emoções, atestamos que aquela mulher que existia anteriormente definitivamente desapareceu. O nosso corpo não é mais o mesmo, os órgãos parecem que estão todos fora do lugar. Sem falar deles, os benditos hormônios que estão uma loucura nos primeiros meses. E de repente, a gente escuta que, caso seja da nossa vontade, o sexo está liberado depois de 40 dias após o parto. Sexo? O que é isso mesmo? Eu já fiz isso algum dia. Marida, às vezes eu tenho a sensação de que quem criou esse prazo de 40 dias do famoso resguardo só pode ter sido um homem. Porque nesse primeiro mês de vida do bebê e o nosso primeiro mês como mãe, são tantas mudanças internas que a gente passa, desde privação do sono até o cansaço extremo físico mesmo, que a gente sente que nunca mais vai transar na vida. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. O retorno à vida sexual dessa mulher, que agora também é mãe, deveria seguir um ritmo individual, que a partir de muito diálogo com seu parceiro ou parceira, deveria respeitar seus processos internos. Mas, infelizmente, como a gente sabe, e por diversas questões, isso não acontece com muitas mulheres que se sentem pressionadas a retomar uma performance sexual. Por isso, para a gente conversar sobre um assunto que, de um modo geral, ainda é tabu na nossa sociedade, principalmente visto pela perspectiva da maternidade, no episódio de hoje a gente vai falar sobre sexo pós-filho. E para termos essa conversa para lá de importante, nós vamos receber ela, que é médica pós-graduada em pediatria e sono na infância, autora do livro 9 Meses e o Ano de Ouro, a mãe da Clarice, da Romana e da Rebeca, a doutora Ana. E junto com a doutora Ana, a gente tem o prazer de receber a mãe dos gêmeos Bento e Mel, empresária, criadora de conteúdo digital e cozinheira, vencedora do MasterChef, né, Marida? Isabela Scherrer. Bem-vinda. Bem-vinda. A gente está bem feliz com essa roda para falar sobre um assunto que pouquíssima gente fala e muita gente mente. Não é louco isso? Que tem muita gente que mente? Esses dias rolou um chá de bebê na minha casa e uma amiga minha falou assim pra mim: cara, uma amiga minha com bebê da mesma idade que eu veio perguntar quantas vezes eu transava por semana. Por semana? O por semana. O por semana. Eu já parei ali no por semana. Eu falei, ela com certeza tá desesperada, tá fingindo pra você que tá querendo fazer a pergunta de um jeito de que lá em casa tá tudo bem, enquanto a pergunta devia ter sido no ano, né, doutora? Quer começar a falar? Quero, eu acho você, como mãe de Porque 3 querendo ou não, filhos, você transou em algum momento. Que horas você fez esses Você fez 3 dois filhos. Como é que Fiz. funcionou isso? funcionou bem, muito bem, Ainda bem que graças só a fez, Deus. você já fez 2 de uma vez foi para de uma resolver vez esse só pra problema, resolver, né? não tem que passar por isso de novo. Eu acho que depois do período de adaptação e que um ponto super importante que vocês tocaram, né, os tais dos 40 dias, que não é bem assim, Podemos começar falar pelo sobre resguardo. isso, né? Então, na O verdade, resguardo foi um homem que inventou? Com certeza. Sim ou com certeza? Certamente, não há dúvidas, porque o resguardo médico, esse puerpério médico, né, que não dura 40 dias, o puerpério, a gente sabe disso, mas hoje nos livros a gente encontra o puerpério durando ali 42 dias, ele foi criado... Nos livros? 42 dias? No meu livro, não. Não, Mas existe registro de puerpério 42 sim, é assim dias? que a gente nomeia. Por isso que a consulta pós-parto, por exemplo, é ali no final do último mês, com 40, 35, 42 dias. O que acontece no final desse tempo? Digamos, você teve um parto normal, seu útero voltou ao lugar, seu sangramento teoricamente já parou, você já está com a amamentação mais ou menos estabelecida, então você está o quê? Pronta para gerar outro bebê. Se você teve uma cesariana, teoricamente, você está toda com a cicatrização adequada. Assim, você está muito bem obrigada para tal, né? O muito bem obrigado é relacionado a uma infecção, né? Uma inflamação, né? Exatamente. Tipo, você não vai mais morrer, você não vai ter mais uma infecção, e aí você pode transar. Isso. Aí Você você pode gerar outra vida. deve, né? Porque tem muita gente que reforça esse mito de que se você não transar após 40 dias, sua vagina vai fechar, você nunca mais vai conseguir ter filho. E Essa eu nunca tinha, Nossa, eu nunca também tinha nunca vi, ouvido. graças a Eu Deus. já também ouvi, não. já li no meu direct uma galera que foi forçada a ter relação por 1000 motivos assim. Meu Deus do céu, é muito mais grave do que a gente imagina. Sempre pode ser mais grave do que a gente imagina, O né? buraco é sempre um pouco mais Como pequeno. assim? Nossa, o puerpério eu acho que assim, eu ainda tô nele, né? Com 2 anos e 4 meses da minha filha, estamos no puerpério. Agora o resguardo, eu não sabia que tinha esse registro desse tempo bem parecido com o do resguardo. Porque eles consideram como se fosse a mesma coisa. E um ponto importante, não existe na literatura nada que sustente, literatura de qualidade, medicina baseada em evidências, que sustente que o seu resguardo tem que durar 40 dias.
Então, eu posso muito bem querer transar com 15 dias pós-parto, se eu estiver me sentindo bem, se eu tiver desejo, se eu estiver cicatrizada, tive um parto normal sem laceração, tô com vontade. Se eu for um ET... Exatamente, mas isso acontece. Eu acho que é importante a gente falar que o outro lado também acontece. Existem pessoas que têm vontade de voltar, retomar a vida elas sexual. onde elas vivem do que Menino, no se meu alimentam. direct brota um monte de gente. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Claro! Porque Não, por favor. o desejo, Aquela. ele é minado pela exaustão, mas ele também tem outros fatores envolvidos. Inclusive hormonais, né? Exatamente. Porque eu fui a pessoa que na gravidez do menino eu era maluca. Mas só também. Só esse período. E depois, assim, tô Exatamente. procurando por aí. E é Exatamente. muito comum também os parceiros virem cobrar quando bate os 40 dias, sem informação, sem ter ideia do que está passando com a gente, vir cobrar, vem cá. E aí, né? Tem muito aquele mito que, graças a Deus, eu espero que já tenha caído por terra no celular, do que se não tem em casa, vai procurar na rua. Total, E por mais que tenha caído por terra, eu super abrindo uma insegurança silenciosa, que eu acho que eu nunca nem verbalizei isso, por mais que eu tenha um diálogo muito aberto com meu parceiro, em algum momento isso passou pela minha cabeça. Eu demorei muito para retomar a minha vida sexual. E mesmo eu sabendo que tinha um pacto, tinha um acordo, tinha um entendimento, isso vinha e voltava na minha cabeça todo. Mas quanto tempo será que eu vou conseguir segurar isso, né? Quanto tempo? Como foi na sua casa aí, os 40 dias e pós os 40 dias, esse retorno à vida sexual? Nossa, pra mim já foi Com 2 bebês na em gravidez, assim, o que pra mim foi muito estranho, que antes de eu descobrir que eu tava grávida, acho que uns 10 dias, eu tava viajando, tava em Nova York, ele tava em Los Angeles. Quando a gente se encontrou, rolou, na hora da penetração eu já senti arder, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Foi incômodo, não foi incômodo. E aí, rolou algumas vezes, sempre essa sensação estranha. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Não é pra Aparentemente doer, nada. né? Não é pra doer. E aí eu descobri que eu tava grávida. E aí isso só foi piorando, essa dor foi piorando, até que ficou totalmente desconfortável. Aí eu já não me sentia muito confortável, a gente meio que parou. E aí entrei em trabalho de parto prematuro, teve várias questões que a gente foi meio que proibido de ter... Eu ia perguntar isso, por Penetração. ser gemelar, vocês tiveram em algum momento essa... Não por ser gemelar, pelo que aconteceu no meu caso. Então, beleza. Tive esse trabalho de parto prematuro, que foi com 26 semanas. Uau! Bem, E foi depois de um dia, eu já não conseguia penetração de jeito nenhum, que doía muito. Mas tive um orgasmo à tarde, ele foi viajar. E começou algumas, assim, bem de leves, contrações de treinamento. Só que elas foram ritmando. 8 da noite já estava, acho que a cada 4 minutos. Fui para a maternidade, eu estava com 1 centímetro já de dilatação. E nisso eu já tinha pessário, que é uma estrutura ali que ajuda na sustentação. E aí fiquei completamente paranoica e falei, não posso ter nenhum orgasmo até as crianças nascerem, porque foi isso que desencadeou. Lá vai a mãe de novo. Acordei abdicar algumas o quê? noites. Acordei ali e acordava desesperada. Falava, nossa, eu não posso, isso não pode acontecer. Foi horrível. Nó. E aí a dor só piorou. Depois que nasceu, foi todo um processo. Os 40 dias completamente inviável. Tive que fazer tratamento com hormônio. Não lembro qual 40 que é. dias depois que... provavelmente um estrogênio ali É, local. estrogênio local. Porque fica muito atrofiada a vagina. É. E Então- sinto dor até hoje. Até hoje, você sente? Eles Aham. estão com Um ano e meio. Eu tive, no Francisco, eu não tive nada assim, nada demais. Eu tive muito tesão durante a gestação. Era um negócio que incomodava, porque eu falava, meu, eu preciso. Que o Renato pedia só 5 Falava, minutos. sai daqui, pelo amor de Deus, assim, uma coisa de maluco mesmo, desconfortável, um negócio que não foi legal, assim, real, era demais. Depois, no meu pós-parto, eu até ainda estava, acho que, com os hormônios masculinos, enfim, ali da testosterona a mais do menino, não sei, eu sentia mais vontade. Depois da Tereza, eu fui pra minha médica, falei, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo diferente, tá diferente. Tá tudo diferente. Ela olhou e falou, você tá com atrofia? Atrofia. Você tá com atrofia, querida.
uma secura do deserto do Saara, do sei lá da onde, com um negócio retraído mesmo, puxado pra dentro o negócio. Eu não tive parto, eu achava que era só de parto normal. Não. Eu tive cesárea, eu falava, mas como isso? Nem saiu por lá. Ela falava, não, isso é hormonal, é do corpo. Eu falo, Como isso? mais alguma coisa? Doutora. É porque a gente tem... Todos os nossos hormônios, eles vão guiar ações dentro do nosso corpo, né? E a lubrificação vaginal e o trofismo, né? Ao contrário de seria atrofia, das nossas células que recobrem a nossa parede vaginal, porque elas precisam ter um funcionamento, elas precisam estar numa quantidade adequada, porque senão vai afinando essa camada. É exatamente o que acontece na menopausa, que a mulher vai tendo um afinamento, um ressecamento, e aí tem dor, tem desconforto, arde para ter relação sexual. E aí o cuidado com isso é justamente trazer, já que hormonalmente falando, né, se de forma sistêmica, está tudo um pouco bagunçado e há uma pausa aqui embaixo, na busca na tentativa de retomar a atividade sexual, quando a mulher tem desejo, mas ainda tem dor, porque isso pode acontecer. Não é que eu estou sem desejo, às vezes eu tenho desejo, mas dói. Porque hormonalmente o que tinha que ter sido feito na região não aconteceu. A gente pode usar alguns tratamentos que são tópicos, que são na região, pomada, creme, que vão resolver ou pelo menos minimizar essa atrofia. Minimiza. Resolve não, mas é puxado. É isso, né? Eu fico pensando, por exemplo, minha filha está com 11 meses. Tá para perguntar para você, assim, o mais velho 2. E esse puerpério, ele, acho que tá muito, quando eu aprendi a palavra puerpério, pelo visto nem toda, porque eu vou fazer uma pergunta em cima do... agora, sendo mãe, nunca tinha ouvido falar, não sabia do que se tratava. E eu acho que quando eu leio sobre, vejo coisas sobre, é muito relacionada ao hormônio. Por isso que fala que essa fase da pariu, começa o puerpério, porque é a fase que o hormônio cai, você acabou de parir. Só que eu fui no meu médico e fazer um exame de sangue e nenhum dos meus hormônios voltaram. A testosterona segue não encontrada, juro, não encontrada. Não detectada. Não detectada. A minha A progesterona, não sei o quê, uns 4 hormônios, até o GH tá baixo, tipo, tá tudo um grande desastre. Ou seja, eu tô com meu bebê vai fazer 11 meses. Então, assim, eu falo, então ainda tô no puerpério máximo, né? Os 3 médicos que viram meus exames, os 3 falaram a mesma coisa. Como é que você tá levantando da cama? Como é que você tá vivendo? Porque parte desses hormônios, fora a testosterona, o outro que eu não vou lembrar o nome, são os hormônios que te faz viver. Sim, no dia a dia. Transar, então, né? Como é que faz, né? Como é que tem? Como é que funciona? Como é que essas mulheres podem... E eu tenho uma amiga próxima que tá com um bebê de 1 ano e que ela tá quase se separando porque o marido falou, chega, não dá mais, sem sexo desse jeito, com sexo desse jeito não dá mais. O único motivo do término é o sexo. E ela não consegue considerar voltar, tipo, Não, transar mas é o que ela fala, ela trabalha o dia inteiro, ela folga um dia na semana, ela trabalha 10 horas por dia. Não é que eles não transam há 1 ano, mas assim... Mas eu tenho uma sensação esporadicamente. que o sexo... E assim, não, assim, não É que não nem tem como. academia. Quanto menos você faz, menos você você vai fazer. Tipo concordo. músculo, a gente precisa exercitar. verdade. Total. Eu tenho um casal de amigos que eu tava conversando e eles têm 20 anos de casado e eles transam todos os dias. Eu falei, não é possível. Ah, não. Deixa meu marido não é ver esse possível. podcast, Não, não. Não é possível. Não, esse aqui tá também tô possível. proibindo. Não, e aí assim, numa conversa, eu fiquei um jantar inteiro, olhando pra ele. Eu não Querendo acredito. investigar. Eu Quais não são acredito. seus amigos? Quando eu te Eu falar também quem não são, você vai acredito. acreditar. Não, Só que assim, foda-se é meus óbvio amigos. Não que... acredito em você. É óbvio que os filhos deles são já um de 18, um de 16. Esse momento que a gente vive de primeira infância já passou há muito tempo. Sim, mas para ter uns filhos de 18, 16, eles já estão juntos há muitos anos, ou seja, eu também não acredito. Calma. Quando ela estava na nossa fase, ela passou por períodos longuíssimos sem sexo. tá. É um outro momento. E o que ela falou muito isso, ela falou assim, tá na nossa rotina. Já tem um negócio. E também não entra, eu acho que entra um negócio que a gente fica às vezes muito tempo sem fazer, aí quando faz, você quer entregar tudo, né? E fazer o negócio. Aí acaba dando mais preguiça ainda. E quanto menos você faz, menos você faz. Aí vai criando um negócio mesmo. E se você faz todo dia, tipo,
O cara te pegar ali rapidinho no armário, no guarda-roupa, Nossa, é na inviável cozinha. pra mim fazer todo dia. Não, pra mim também. Acho que pra qualquer mulher com bebê de menos de 4 anos, eu acho que é inviável, né? Vontade Menos de de 5, com sei uma lá. leve vontade de... Cai uma lágrima. Tá bom, gente, a gente tá indo. Foi ótimo, obrigada. Mas assim, eu acho que é isso. Quanto menos faz, menos vai fazer. Eu vejo que as minhas fases do casamento mais transantes você entra no é um flow, processo, né? É um né? flow. Isso E é quanto verdade. menos você faz, rola uma... Sei, fica um negócio que até quem vai começar aqui agora... Isso assim, né? Quando o desejo está ali meio que no mesmo lugar, né? Mas tem esse caso que é muito comum. Quando a cobrança vem de um lado só... Bom, é alguém muito passou triste. por isso já? Eu acho que tem um ponto super importante que você tocou sobre a rotina, é que a gente não pode responsabilizar apenas a questão hormonal pela dificuldade da relação. Porque senão é muito fácil, inclusive, para quem está lá, de pernas cruzadas, vendo a mulher cuidar da criança sem fazer absolutamente nada, falar, não, mas é hormonal porque ela não quer transar. O desejo na mulher funciona de uma forma diferente também, a gente tem isso estudado. É como se os gatilhos... Um homem, você passa pelada na frente dele e o cara já acende, né? Se seu marido passar pelada na sua frente, você vai jogar um pano de prato na cara dele, né? Porque é diferente a forma de excitação. E aí o que a gente vê quando chega uma criança é que a mulher fica extremamente sobrecarregada, principalmente hoje, porque ela muitas vezes está numa tripla jornada, né? Tem a criança, tem a casa, ainda tem o trabalho fora. Ela se sente muitas vezes deixada sozinha, ainda que com um parceiro em casa. Eu uso uma expressão que eu acho que cabe nesse caso, que é como se ela estivesse remando para um lugar e ele não estivesse remando junto. Muitas vezes a mulher tem que remar pelos dois. E aí você tá lá lavando a louça de noite depois que a criança dormiu. Vem o cara e esfrega em você até... Cara, dá vontade de quebrar o prato na cabeça dele. Não mas há a gente desejo. É isso, não há desejo que sustente isso. Só que para entrar na rotina, então qual é o antídoto, né? Vamos então botar na rotina, talvez não o sexo, mas a conversa, o papo, a preliminar, o vinhozinho ou qualquer outra coisa que você tem ali. É difícil quando esse lado nosso está magoado com essa sensação de abandono. Isso acontece com muitas mulheres. Muitas. Com certeza. Nossa, Não, Você eu não consigo sentiu nem... isso na sua casa? Então, eu não consigo nem imaginar o que é... Eu sei tudo que eu passei com o meu parceiro sendo a pessoa mais compreensiva e, tipo, toma o seu tempo, nunca me cobrou nada, muito pelo contrário. Às vezes eu ficava mal. Eu às vezes chorava e falava, nossa, eu só queria ter vontade, eu só queria conseguir, não sentir dor. Ele, não, calma, é só um período, vai passar. Agora, passar por isso, tudo que eu passei internamente, ainda com uma cobrança externa, eu não consigo nem imaginar o que é passar por isso. E eu tenho amigas que não só passaram por essa pressão, como foram, sei lá que palavra usar, Abusadas. abusadas, O estupro marital obrigadas existe, a fazerem antes do resguardo. Existem mulheres que são obrigadas a fazer na maternidade, tá? Sim. Tipo, o marido está te acompanhando. Eu falo que nunca dentro dá- da maternidade. Minha- Sim, chega sim. uma Eu fiquei pessoa arrepiada, já- olha que tiver medo. pressão É de sério, eu fiquei desesperador. arrepiada real. desesperador. Eu chorei quando eu recebi esse relato. Falei que dá sempre pra ficar desesperador. pior. Isso. Eu Fiquei juro, arrepiada, eu tô falando Não, mas antes do resgate, eu falar maternidade, sempre dá pra ficar pior. Esses dias eu tenho uma amiga grávida que eu ouvi o marido dela, né, a gente tava nesse papo e tal, e ele falou assim, mas são 40... Ele estava preocupado que ele ia ter que ficar 40 dias sem sexo. Ai, coitadinho. Mas é a Pra ter preocupação da bebê. maioria deles na hora de parir. E pra mim, da minha bolha, né? O que eu mais escuto, o medo dos homens, não é tipo, como vai ser a noite de sono, a amamentação, nem passa na cabeça. É tipo assim, nem tem noção. O problema vai ser os 40 dias sem. loucura. A maioria dos homens que eu conheço, que eu escuto conversar assim, a maioria são os 40 dias do resguardo. Mas eles não acordam de madrugada pra trocar Não, fralda então, né? não, Porque não. senão ia ver o que é preocupação. Exatamente. Sim, essa paternidade que, graças a Deus, a gente começou a ver um movimento agora, mas Estamos aqui para isso, né? mas Tamo aqui pra ainda isso. não é muito a realidade da maioria, né? Esses homens não Não é. foram criados. A gente está numa bolha. É. Uma grande bolha. Não é mesmo, infelizmente. Bom, e como é que foi para vocês, assim, esse processo de redescobrir o corpo de vocês, né, que muda tanto durante a maternidade? Como foi a elaboração para vocês entender, após o nascimento dos filhos, quem é essa nova mulher? Porque esse você tá lá corpo? com uma barriga sem bebê dentro. Os órgãos estão realmente tudo fora do Flutuando. lugar. Você está costurada provavelmente em algum lugar em aí, cima ou ou em cima ou embaixo. embaixo, se você estiver lacerado embaixo.
Você tá sangrando usando fralda, com o peito vazando, vazando Vazando leite. leite. Tipo assim, Eu acho que é muito doloroso, mas é importante que a gente saiba que esse é um período de transição. Porque às vezes a gente pinta essa maternidade como se fosse durar para sempre esse corpo. E quando eu entrei no meu primeiro puerpério, eu apavorei. Que eu olhei para aquilo e falei, não é possível, onde é que volta? E sabe, eu não concebia que haveria um retorno. Eu Você já era de pediatra? Você já era formada já era médica, já tinha pós-graduação em pediatria, mas eu não era mãe. Não, só de curiosidade, só de não- curiosidade. mas quando vira mãe, né? Não tem nada a ver, tem nada a ver. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive questões com o meu corpo, muitas, que foram se resolvendo com a chegada dos filhos. Na minha cabeça de 17 anos, eu jamais gostaria do corpo de uma mãe de 3 filhos. Hoje eu gosto muito mais do meu corpo do que antes. Mas o período de transição, que foi o puerpério, de fato é assustador. E eu acho que a gente precisa manter em mente que aquilo é um período de transição. Porque senão a gente começa a se ver e se ver lá na frente, com aquele corpo e não consegue se enxergar e não consegue se amar. Mas se a gente entende, é uma transição, a barriga cresceu, tudo está mudando e vai se organizar de novo. Tem aí, nos próximos 2 meses, são meses mesmo de adaptação. Sabe, vai dando uma calma. No meu segundo puerpério, eu fiquei exatamente igual, mas eu já sabia que as coisas iam mudar. Isso foi tão bom. Eu lembro, intimidade nossa, eu lembro da gente trocar uma confidência do tipo, putz, só tô conseguindo transar no escuro. Eu Foda da gente estar se achando passei por com um isso. corpo Sim. tão que não era nosso. Você lembra Sim. desse papo nosso? De eu E o falar, umbigo fica tô esquisito. com vergonha de mim, de quem eu sou. Além da dor, eu senti muita dor também pra... Eu lembro do médico, quando eu fui falar com o ginecologista na época, ele falou, eu entendo, é como se estivesse entrando um cabo de vassoura com cacos de vidro na borda em você. Exatamente. Eu falei, é isso! É pior que perder a Eu falei, virgindade. é isso. Meu registro, pior. muito pior. Que, no meu caso, né? Foi muito pior. Não sei se é pra todo mundo essa dor. Na verdade, é para quem é mais sensível a essa atrofia e as mulheres são muito diferentes. Então, depende. Depende. não E é para algumas vai durar muito tempo, para outras vai ser uma coisa mais rápida. Umas vão responder muito rápido ao remédio, outras nem tanto. Então, varia muito. Lubrificante à base d'água também ajuda muito. Além Nunca do usei na remédio. vida, comecei a usar O lubrificante. que pode ser um tabu, tá? Porque o que acontece? Parceiro, acha que você não tá com desejo. Lubrificante é um tabu. Você fala, cara, não é isso, é porque tá doendo, isso aqui facilita. Então eu vou lá pegar o lubrificante. Já vi alguns relatos assim também. Sabe o desconforto de, Aliás, não tô dando conta. Que, aliás, tudo é tabu, né? Pra Tudo. muitos homens, tipo, você querer usar o seu... Vibrador. Vibrador também é um tabu. Ele não é o suficiente pra você, não, né? Tipo, não pode. Tudo que nos ajuda, eles têm a sensação, eu tô generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não queria generalizar, mas vamos generalizar. Tudo que eles não estão, não é, né? Uma Não sou fragilidade do ego, suficiente. né? Ué, mas pra quê? Pra quê? É porque é tudo sobre eles, né? Mas desde sempre. A gente vê pelo sei lá, tudo no sexo é pro homem, né? Sei lá, pornô é feito pro homem, tudo é o homem, como que é. Até as cenas românticas dos filmes, é tudo como é. Você vê aquelas transas que falam, como é que a mulher tá gozando nessa posição? Deixa eu pensar que isso aqui não existe. Todos os filmes mais românticos, nem falando só do pornô. Pornô é o mais clássico, porque é feito para o homem, daquele tudo Não mentira. existe um pornô feminino, né? Não. Tipo, Até existe. existem algumas plataformas, mas é algo Dedicado muito... às mulheres, assim, com pornô mais... Até Não, tem. recentes. Bem recentes. E aí- Mas com assinatura Depois eu cara, vou é bem trocar. caro, é bem Depois caro. vamos trocar essa dica. E os filmes mesmo, né? Os filmes, novelas, enfim, tudo que você vê. Outro dia eu assistir uma novela e a menina perde a virgindade em cima do cara. Aí eu falei, hã? A menina nunca nem beijou na boca, ela acabou de perder a virgindade em cima do cara. Como assim? Então, assim, tudo é feito para que esse imaginário do homem, inflamar o ego do homem, tudo para o homem, né? O sexo é muito Tocaram doido. num ponto excelente, que é o pornô, que desde sempre, não só para o homem, mas assim, deturpando muitas vezes as expectativas do homem. Completamente. Eu tenho várias Gente, questões nada com o daquilo pornô por existe, causa deixa eu disso, contar pra porque é vocês. isso. É um sexo que não existe, é uma mulher com corpo que também não existe, muitas vezes está sendo violentada, agredida, e para performar daquela forma... Atuando, sendo paga para sendo atuar. paga, exatamente. E no meu imaginário, produtor de dopamina, onde eu ancoro o meu desejo, o meu prazer, o que se torna referência para mim, é aquilo. Aí dentro da minha casa, por que não é assim? Por que Os que homens crescem com isso por como que você não vem por cima? A mulher acabou de parir, tá com o colo do útero lá embaixo doendo. Ué, porque dói. Mas
No filme Mas não no é filme pode, no filme. É por isso que eu tô falando, é Deprimente. grave, é real, porque os meninos crescem como esse sexo de referência, E do mesmo né? jeito que eles crescem com esse sexo de referência, a gente cresce não podendo nada, né? Porque tem aquela coisa do pai que leva o filho, vamos resolver isso para perder a virgindade, e a menina é tudo velado. Então imagina que um pai vai ver o filho se masturbando pela primeira vez ali, eu tô também de novo generalizando, gente, mas né, numa estrutura machista, né, que a gente vive aí muito tempo. Agora, se o pai pega a filhinha se masturbando, talvez... O que é isso? Não pode tocar aí, não pode? Claro que pode tocar, deve tocar aí. E eu acho que muitas mulheres, e também falo por mim, eu fui descobrir o meu orgasmo, fui começar a me masturbar muitíssimo tarde. Quantos anos da minha vida eu perdi, assim? Muitos. O vibrador chegou na minha vida muito tarde. Então, acho que isso também é uma coisa que pode ajudar muito a gente, e o homem, de novo, para eles, o sexo é a penetração. Sim. Então, como a gente precisa educá-los de que o sexo é tem 1000 maneiras da gente transar sem necessariamente penetrar num momento em que a gente está sentindo dor. Sim. Você conseguiu encontrar caminhos? Cara, durante a gestação, sim, a gente encontrou saídas até essa parte do parto prematuro. O pós foi muito difícil, porque eu me sentia muito culpada. E eu lembro muito bem da sensação de eu estar com desejo, eu estar com tesão, achar que eu tô lubrificada. E aí, quando eu vi, eu tava completamente seca, só que na minha cabeça, eu tinha certeza, parecia que eu sentia. Eu sei, eu já E sei aí, que você tá na hora eu todas- ficava muito mal, assim, de cabeça, e eu não conseguia mais. E aí, ia criando e começou a virar meio que uma bola de neve, assim, na minha cabeça. Eu comecei a sentir um peso de, eu preciso forçar aqui, porque se eu não forçar, não vai acontecer. Então, foi um processo bem difícil, assim, mas sem cobrança nenhuma pelo lado dele. Era uma cobrança então, minha interna. Eu também nunca comigo tive, mesma. mas inconscientemente, em algum momento, vem essas coisas pela sua Total. cabeça. Eu tenho obrigação de resolver Sim. isso por ele. Sim. Porque senão... Porque é inconsciente mesmo, porque isso tá um negócio que vem de muito... E eu também tenho medo de, será que eu nunca mais vou ter esse Aham. desejo na minha vida? Agora, sei lá, muito recente, acho que depois de um ano que as crianças fizeram, que eu comecei a ter desejo pela primeira vez, assim, partindo de mim. Ai, nossa, que delícia. estranho. Não é normal. Quase todo mundo que eu falo, delícia. óbvio que tem exceções, mas são exceções ou não? Todo mundo que eu falo, de novo, da minha bolha, mais ou menos um ano. Um ano que começa se sentir confortável no corpo de novo, ter o hormônio começar a voltar e ter o prazer de novo. É mais ou menos um ano, a impressão minha, da minha realidade. By the book eu não posso falar nada. Sim. Mas eu acho que tem 1000 coisas acontecendo aí quando a criança passa dos 6 meses. Ela começa a introdução alimentar, se mamava, começa a mamar um pouco menos, algumas já desmamam de noite, você começa a dormir melhor. Isso tudo impacta diretamente na nossa vontade de estar perto da pessoa, porque se eu estou em privação de sono, eu não quero ficar perto de ninguém, não quero conversar. Se eu dormir melhor, eu quero conversar com você e a gente consegue se conectar em outros lugares e aí conseguir conversar e aí isso tudo pode facilitar. A mulher também está se reencontrando como mulher em outros lugares que não tem nada a ver com sexo, mas que fazem com que você se desconecte, não é desconectar, mas que você Se reconecte com você mesma. você não é mais só a mãe daquele bebê que está ali 100% full time, né? Às vezes retoma o trabalho ou está trabalhando dentro de casa, mas consegue ter outros interesses. Percebe que quando você falou sobre o puerpério mais cedo, e o puerpério, se a gente exclui essa parte hormonal, que ela é tão superficial, embora importante sobre o puerpério é uma transição. Costumo dizer que é uma mulher que morreu, né? Morre uma mulher, nasce uma mãe, dessa mãe tem que renascer aquela mulher cheia de mudanças, e essa mulher vai continuar nascendo e morrendo e nascendo sempre, porque esse seu bebê de 6 meses não é o mesmo com 1 ano, não é o mesmo com 2, tudo isso muda. Eu acho que, pra mim, na base, essa transformação em mãe é eterna, porque sempre a gente vai ser mãe de uma pessoa um pouquinho diferente, né? Mas é claro que o primeiro ano ele é o mais intenso de todos. Então, faz sentido. Mas também faz sentido que para algumas mulheres seja antes e para outras seja depois, porque não tem uma regra. Sim. E os seus partos foram vaginais? Todos em casa, inclusive. Socorrinho. Nossa, mas E aí, de um pro outro, essa Mas eu gritava a diferença, né, do segundo, terceiro, para você retomar. Qual é a diferença entre seus bebês? A minha mais velha tem 5 anos, a minha do meio tem 2 anos e... 3 anos. 3 anos vai fazer agora. Os dois menores é bem pertinho, né? E a minha menorzinha tem 1 ano. E
o que foi mais difícil para mim? Na terceira filha, eu tive um prolapso de colo de útero. Então, o colo do útero desceu. O ligamento do útero solta um pouco. Isso no parto. No pós-parto. No pós-parto. Eu fui me limpar, aí eu senti... Sabe quando você... Gente, eu pirei. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí liguei pra minha parteira e falei, tá acontecendo alguma coisa, eu tô morrendo. Ela, não, tá tudo bem, é só isso. Porque, de fato, o corpo volta, né? O útero tá enorme, tá tudo... Sim, E aí ele foi voltando. Fiz fisioterapia pélvica, hoje não sinto mais nada, mas eu sentia dor. E não era na região da vagina e da vulva, era nas costas. Sabe diástase, que dói também nas costas? A gente vê que tem aquela Diástase dói nas costas? Pode doer muitíssimo Que eu nas tenho costas. muita diástase e aí eu comecei a ter problemas seríssimos nas costas, Sim. de ter que fazer fisioterapia toda Sim. semana, remédio. Olha essa pode ter diástase. ligação? Uhum. Tem muita ligação, porque o que acontece? A gente tem uma musculatura reta abdominal, os músculos eles estão sustentando estruturas que estão aqui dentro que não estão soltas, que estão todas conectadas umas com as outras. Quando eu perco essa sustentação, tudo se move. E aí eu tenho uma pressão aqui, que está conectada aqui. A gente é todo conectado, né? Mas aí o que aconteceu? Começou a ficar muito difícil. Primeiro que eu fiquei num mau humor gigantesco, porque eu andava o dia inteiro sentindo dor com 3 crianças. Nossa, que loucura. Por uma coisa que era frustrante, assim, eu não queria estar passando por aquilo. E que eu não tinha o que fazer. Era fisioterapia pélvica e espera. De fato, graças a Deus, tudo se resolveu. E tinha dor. Então, algumas posições já doía mais. E aí, sabe, foi esse a grande dificuldade que eu tive física. Porque, graças a Deus, eu não tive ardência durante o sexo, nada disso, não tive atrofia. Porque são coisas super difíceis, mas tive essa. Atrofia eu nunca nem tinha Não tava ouvido falar, esperando. mas com certeza tive. Porque eu é essa também não sensação sabia, de, não. do cabo da mas eu vassoura tive- com... É, que eu não Eu tive do resolvia Francisco com- e tive com a Tereza. O lubrificante. Eu lembro que uma amiga nossa falava muito disso, ela falava, meu Deus, nunca mais vou conseguir, dói muito, amiga, dói muito, 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 muito. E eu falava, mas que dor é essa? Aí eu fui parir, eu pari, não sei o que, aí eu tive a primeira pensando, vou morrer, né? Primeira transa depois do sexo, vou morrer. E eu que, do Francisco, eu falei, deu 40 dias, bora! Compensação da Tereza, coitada. Mas aí agora sou eu que não quero que meu marido ouça esse episódio. Aí, Ela falando isso. não doeu, não foi normal. Compensação da Tereza, a hora que eu comecei a sentir essa dor, eu falei, vou morrer. Mas da hemorragia interna, com certeza. Tem a ver se a que gravidez é isso? de menino ou menino ou não? Teoricamente, não. Não. Os Mas na hormônios, gestação tem. O quê? o desejo. Ou a vontade. Eu tive 3 meninas e... Cada uma foi de um jeito. Não, eu tinha muita vontade. Nas 3. Nas 3? Aham. Eu tinha 0. Gente, com aquela barriga deste tamanho. Nossa, e eu eu ficava também. lá no escritório do meu marido e falava, oi! Oi! Aí ele, mas a gente já transou hoje, aí eu... Mas... Aproveita Sortudo. Não, na gestação Sortudo. foi Eu não puxado tive. pra mim. E é até difícil falar sobre isso, porque olha, a gente tem um pouco de vergonha, né? Claro. De falar isso pra... E não, tá tudo bem. Tá Eu tudo tive bem, nas tá duas, tudo mas o bem. do menino, assim, era um negócio desconfortável, assim. Mas o quanto é importante realmente a gente se reconectar com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa profissão. Porque, por exemplo, fiz os exames de sangue agora. Vou bater lá no médico de hormônio para fazer reposição hormonal, porque tá tudo errado e eu preciso viver, eu muito cansada, muito cansada. Preciso de ajuda, o que eu faço? Fui pro médico, fiz exames, não sei o que, ainda não comecei. Mas aí, então não comecei o tratamento ainda, porque ele me passou mais uma bateria de exames, outros exames, de corpo, de não sei o que, enfim, de tireoide, pra ver, pra aí começar A o minha tireoide tratamento. ficou toda... A minha aparentemente tá normal. Aí, beleza. Aí eu voltei a trabalhar com o que eu amo, com o meu trabalho, com a minha profissão, com a minha arte. Amor, a minha vida sexual mudou completamente. Tipo, completamente. E eu ainda nem comecei os remédios, meus hormônios continuam cagados. Então, vai do que você tava falando. O quão Muita importante relação. a gente tá bem, né? Conectada com a gente. Conectados. O autocuidado, ele é fundamental e o cuidado da relação também é uma forma de autocuidado, né? Assim, eu acho que a gente, depois que tem o bebê, não sei se vocês já viram um meme, que é o bebê lindo, todo arrumadinho, a mãe toda acabada. E assim, isso acontece na casa de muita gente, mas não é o tipo de coisa que a gente tem que olhar e normalizar. Gente, juro pra vocês, a criança é melhor pra ela que ela esteja toda bagunçada com a roupa qualquer e você esteja se sentindo bem do que o contrário. Porque tem uma coisa que se chama indumentária cognitiva, que é acerca da roupa que a gente coloca, de como a gente se veste. Mas, na verdade, isso transcendendo a roupa é o que a gente está trazendo pra gente. É o trabalho que eu amo e que eu comecei a fazer, ou o livro que eu quero ler por 5 minutos. Isso tudo vai construindo a sua autoestima, a sua percepção de si, que tem todo o impacto também na relação. Só que a gente não faz isso, a gente é treinada a só olhar o bebê, só olhar o bebê. Maternidade é uma doação 100%, eu não preciso olhar pra mim. As coisas não são excludentes, né? E às vezes são 5 minutos de autocuidado, Eu nunca 10 vou me minutos. esquecer, agora eu tinha 9, 10 meses, quando a gente começou a gravar o 1001,
quando ela me viu arrumada para sair de casa pela Sério? primeira vez. Quando eu voltei, né? Mais ainda, porque ainda tinha um cabelo. Até hoje, quando ela me vê arrumada para um evento, né? Que demorou para eu começar. Ela me olha e parece que ela tá vendo, Que tipo, fofo. a Moana, sabe? Assim, tipo assim, ela me olha com um jeito. Frozen. A Frozen. Tipo, e agora ela fala, né? Então, mas antes era bonitinho. bebezinha, mas eu via, né, o corpo dela falando, o olhinho falando. E hoje em dia, quando ela me vê arrumada, do mesmo jeito quando ela vê algum manifesto de carinho e afeto entre eu e o pai dela, assim, como eles, né, reverbera neles na Isso é hora. o painel de fundo onde a criança está crescendo. Isso é muito importante. Cuidar de si, cuidar do relacionamento. Não, cuidar do relacionamento não é igual a transar com o marido sempre, não. Sim. Mas talvez o cuidar Carinho, seja a primeira semente O afeto ali. para a gente, é. inclusive, voltar a transar. Esse é o pano de fundo no qual a criança está crescendo, sabe? Então, quantas e quantas vezes a gente olha só para a criança e a gente quer prover a ela a melhor alimentação, a melhor não sei o que, tudo, né? Tudo de melhor e esquece de olhar que se a base não tiver minimamente firme, organizada. tá, mas assim, bem cuidada. Minimamente organizada. Exatamente. Vista. No final, tudo aquilo que a gente fez era mais superficial do que isso, que é tão mais importante. É, e aí você vai falando, eu vou lembrando de tudo que tem mudado nos últimos tempos, assim. Eu voltei a fazer exercício físico, que eu não fazia há 3 anos. Voltei a malhar, então voltei a gostar do meu corpo, voltei a falar, eu existo, voltei a... Eu até fiz um post esses dias falando, nossa, eu vou pegar meus sapatos, eles estão descolando de tanto tempo que eu não uso, as roupas tudo mofada, tirando as coisas do armário, me vestindo, saindo, tirando o pijama, tirando o moletom, porque realmente era só aqui que eu me arrumava, em casa sempre desleixada, largada, do jeito que dava. Então, tipo, quanto essas pequenas mudanças... Mas, de novo, tô com um bebê de 11 meses, do alto do meu privilégio, com babá, pai presente, cunhada presente, enfim. Então, eu consegui, com 11 meses, parar e falar, preciso malhar, preciso, né, conseguir ter... Mas o quanto essas mudanças realmente afetaram diretamente minha vida sexual, bizarramente, assim. Você se sentiu? Se descuidou em algum momento para só cuidar? São 2, eu não imagino. Cara, eu não sei Você essa falou conta bastante de um pouco do 2. seu corpo, da mudança do seu corpo. Você teve gêmeos, meu- como é que E foi você esse- dividiu muito na internet, Dividi. né? As mudanças do corpo, as marcas que ficaram no corpo. Foi muito louco porque meu corpo realmente mudou total, assim. Tudo mudou, principalmente minha barriga, que ficou um tamanho que eu não sei até hoje como coube aquela barriga em mim, que eu sou toda pequena, e a minha barriga ficou assim enorme, porque era um bebê de 3 quilos e pouco e de 2 quilos e pouco. Nossa, Então, enormes. eles ficaram quase tamanhos de bebê normais, assim. Não, 3 e pouco é o tamanho. 3 e É um pouco, bebezão enorme, né? Meu Deus, eu não sabia. Foi. Então mudou completamente. No início foi muito estranho, eu não conseguia nem me olhar no espelho direito, eu só vivia com aquelas calcinhas altas Pra cima, e né? era assim, só tirava no banho porque eu não gostava De olhar. de olhar. Eu não falava, cara, não é possível que meu corpo vai ficar assim. Eu comecei a fazer tratamento estético na barriga, acho que com 15 dias pós-parto. Laser e bioestimulador de colágeno. Eram, assim, a cada mês eu ia na dermato e fazia. E foi um processo muito longo. Eu acho que eu tô começando a conseguir tirar... Antes eu só transava com camiseta. Jura? Ou, sei lá, regatinha. Não deixava ele tirar minha camiseta de jeito nenhum. Por De jeito conta nenhum. da... Porque eu me sentia mal comigo mesma. Sim, uma coisa sua. Mas Uma geralmente coisa é nosso, Como a né? gente falando da luz. Da luz apagada. Exato. E de luz apagada, tá? Mesmo de luz apagada. Mas aí, acho que com tanto tratamento que eu fiz e o tempo agiu, agora amo mais o meu corpo agora do que eu amava antes, com todas as imperfeições que ele tem. Só que uma coisa que eu fiz desde o início, assim que eu fui liberada, eu ainda tive problema de pressão alta, tive pré-eclâmpsia, fui para UTI pós-parto. Então eu fiquei durante um tempo hipertensa, tive que tomar um pouco esse cuidado, mas assim que eu fui liberada, eu comecei a ir para academia. Nem que fosse caminhar 15 minutos na esteira. E era meio que o meu momento de autocuidado. Eu falava, cara, é o meu momento sozinha. Minha academia era 1 quadra de distância do meu apartamento. Eu ia lá, ficava meia hora sozinha, voltava para casa, outra pessoa, outra mulher. Falava, tá, agora eu consigo Mas o ser resto do mãe de dia. novo. O resto do dia. É, porque a gente entra num looping de só ser mãe, que é difícil ser qualquer outra coisa. Ser esposa, né? Ser uma mulher com desejo, ser... Sim.
complexo, né? Muito complexo. Tem uns dados aqui que eu acho importante, assim, só a gente passar aqui para falar, né? Ter filhos muda a nossa vida, também é sexual. Cerca de 47% das mulheres e 43% dos homens acham que seus relacionamentos íntimos pioraram, segundo a pesquisa. Como afirma o estudo, o desejo sexual diminuiu em 61% das mulheres, isso porque a entrevista não foi... E em 30% dos homens depois de colocar o filho no mundo. A frequência de relações sexuais dos casais diminui em 47%. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá bom, então. E o fato é que o corpo da mulher muda no nível físico. As alterações bioquímicas após o parto e a lactação afetam diretamente a vagina e sua lubrificação, tornando a penetração mais dolorosa e desconfortável, podendo também haver pontos de lesões na musculatura pélvica. Eu acho que eu só consegui voltar a ter prazer, pra mim, quando eu parei de amamentar. Tem a ver? Ah, eu também. Sim, sim. A amamentação tem muito... A amamentação Prazer suspende, de verdade, certa assim. forma, os nossos ciclos ovulatórios, suspende os nossos ciclos ovulatórios, né? Muitas mulheres ficam sem menstruar, inclusive, durante a amamentação. E tudo isso está conectado com o desejo sexual, que, né, teoricamente, os fins seriam reprodutivos. Obviamente que não, mas o nosso corpo é coordenado assim, né? Reduz o tesão também nesse período. Então, muita gente relata isso. Um retorno, uma melhora do desejo quando para de amamentar. Mas tem várias questões aí. Uma delas é que para de amamentar reduz bastante o cansaço também, né? Não, você continua tendo trabalho com a criança, mas amamentar drena energia, caloria, às vezes você amamenta de noite. Então, não necessariamente você precisa desmamar para ter uma vida sexual de qualidade. Eu acho que isso precisa ser pontuado. Por favor, porque tem claro. outras coisas no meio do caminho. Para algumas mulheres, a resposta talvez se encontre aí. Mas para tantas outras, tem tantas outras coisas no meio do caminho. Às vezes uma sobrecarga mesmo, né? Já que você que amamenta, cuida você de noite 5 vezes por noite, ou sei lá, qualquer outra coisa. Que você fica sobrecarregado. Como é que você vai transar com aquela pessoa que não divide os cuidados com você de madrugada só porque você amamenta? A gente fala muito aqui sobre sobrecarga, né? O quanto isso está relacionado a milhões de coisas, né? Então fica aí a dica também, se você quer tanto voltar à sua vida sexual, divide 50-50. E não é o 50-50 que ela passa a lista, porque aí a demanda já ficou para coleguinha, carga mental entendeu? já A carga foi mental dela. da demanda é pior ainda. Então, assim, o que eu posso resolver 50-50? Antecipar. Aí, depois disso Entregar tudo, pronto. se você assumiu todas as noites dessa criança, a mãe ficou só com o dia... E nananã, aí você pode falar, poxa, o que mais que eu posso fazer para ajudar, entendeu? Mas não dividir, Porque tem aquele papo lá, sobrecarga. não, mas é porque eu vou trabalhar o dia inteiro pra mãe que tá em casa de licença. Não, mas é porque amanhã eu trabalho o dia inteiro, eu preciso dormir e a mãe faz o quê? Posso falar, trabalhar o dia inteiro é mais de melhor. boa do É que muito cuidar de bebê. muito melhor. Claro. Muito mais tranquilo. Muito, não é à Muito toa. mais tranquilo. Muito mais. Não é à toa que a maioria, que eu tô na minha academia mesmo, tem um dos professores que acabou de ter neném, eu vivo vendo ele na academia, ele malhando, tá nem dando aula, eu falo, ué, a mulher não pariu faz uma semana, tô dando uma respirada aqui, eu falo, coitada dessa mulher. O saque é a hora que você aí de casa pode entrar na roda. Então, se você quer trazer uma dica, contar uma história... Reclamação, qualquer coisa, você manda seu e-mail para contato@mileumatretas.com.br. Você pode participar de um episódio com a gente. A história hoje é da Ana Cristina. Vamos ouvir? Oi, Tayla. Oi, Júlia. Sou mãe da Fernanda e do Murilo. A Fernanda tem 27 anos e o Murilo tem 24. Bom, comecei minha vida muito cedo. Eu casei muito cedo. Aos 19 anos estava casada, aos 21 com uma filha no colo. O libido, lógico que diminui, você não sabe por quê, mas só agora que a gente sabe que são os hormônios, você teve aí uma chuva de hormônios envolvida em você, então é natural o seu libido cair, estar em baixa. O segundo fator, que eu brinco muito, que eu falo assim, nossa, como que toda mulher passa por isso, né? Quando você tá grávida, você é idolatrada por todo mundo, pelo pai da criança, pelos avós, todo mundo vem, te acha linda, maravilhosa, passa a mão na sua barriga e te admira, e você tá acostumada, 9 meses você fica sendo paparicada pela sociedade.
E aí depois, na hora que vem o serzinho, todo mundo esquece de você e volta as atenções pro bebê. E até você mesmo volta as atenções pro bebê, pro seu filho, que você ama tanto e que você ficou 9 meses aguardando, esperando com tanto carinho, com tanto amor. Você acaba esquecendo de você. E aí você dá tanto amor, tanto carinho para aquele bebezinho que você não quer mais vida sexual. Porque você se vê completa. E isso pesou no meu relacionamento. Pesou para mim, que eu tinha sempre um diálogo muito franco, muito verdadeiro com meu parceiro. E pesou para ele, lógico. Fui em busca de profissionais, de ajuda para o meu relacionamento. Dentro dessas ajudas, eu acabei até me especializando em sex coach e tá ajudando outras pessoas em relação a isso. Para mim foi muito difícil quando a primeira vez que alguém falasse assim para mim num curso, num treinamento, de se tocar, de se masturbar, de você ter prazer cada vez mais sozinha, para depois você falar com o seu parceiro e você conduzir isso para o relacionamento. Quando você escuta da boca de um profissional, parece que o peso é maior. Você fala assim, nossa, mas será que realmente eu me amo o suficiente para me dar prazer? Ou agora eu sou mãe, eu vou ficar só por conta do bebê mesmo e a minha vida sexual acabou? Ou eu acho que eu nem gosto tanto de sexo assim. Mas não, a gente precisa sim. Sexo é vida, é uma troca, é uma energia. Não é só o ato sexual, só aquele momento, mas a gente precisa para trabalhar, para nos dar ânimo para outras coisas, para nos mover para outras coisas. Então, sim, é muito importante. Então, a descoberta de você voltar e o diálogo com o seu parceiro é fundamental. São os pilares. Primeiro, você descobrir que você está sem orgasmo, sem desejo, sem vontade. Você buscar um profissional para fazer seus exames e começar a trilhar o caminho. Não é todo dia que a gente quer sexo. Não é todo momento que a gente quer. E tá tudo certo. Então, se você tem diálogo com o seu parceiro ou com a sua parceira, fica fácil, porque o outro vai entender. Então, eu espero que todos vocês encontrem de novo a sua vida sexual. Se você não tinha, você encontre uma nova vida sexual muito mais prazerosa, muito mais gostosa. Lembrando que a gente é inteirinha orgástica. Então, não é só no ato sexual. A gente pode ter orgasmos e prazer com o nosso toque mesmo, com o nosso carinho pra gente mesmo. Um abraço. Que fofa. Beijo. Obrigada, Ana. Várias coisas me chamaram a atenção, né? No depoimento delas, são muitos. Tipo, eu acho que essa coisa do achei que nunca mais fosse transar, eu acho que passa na cabeça de muito. Eu toda via mãe, meus amigos falando sobre sexo. Ai, vou sair com tal pessoa, Tinder isso, Tinder aquilo. Eu falava, gente, como é que vocês gostam disso? Não, e a gente Nossa, desconfia. todo esse trabalho pra transar, sério. Vai dormir, ver um filme, vocês podem dormir. Não, e a gente Vocês não desconfia. sabem o privilégio que é dormir. Exato. A gente desconfia mesmo se deixou de gostar. Algumas amigas já vieram Sim. falar, eu acho Tem uma que, tipo fase assim, que pra você mim fala. não acho que não é mais pra mim, não. Já fiz o que eu tinha que fazer na vida, acho que não é mais pra mim, não. Sim, sim. Né? Muito louco. E ela fala também né, da importância do diálogo e que na época ela tá com filhos de mais de 20 anos, né? Ela fala que quando ela teve os filhos foi difícil porque ela não ouvia falar, né? Ela fala alguma coisa assim. Então você imagina para essas mulheres, né? As do depoimento de ter que transar na maternidade ou ser abusada mesmo pelo marido. Né? Na época das nossas mães, né? Como é que fazia? Porque não tinha isso aqui que está acontecendo agora. Porque, por exemplo, se o seu marido te pressionar a voltar a transar antes do momento que você deseja, você só encaminha esse episódio para ele, para a gente fazer o trabalho para você. Você não ter o trabalho de ficar explica. Não se desgasta. Pra entender porque tem o gente abuso falando. que é, né? Isso tem um nome, isso tem uma palavra, tem um nome, isso é um abuso. Né? E ainda que o abuso físico não aconteça, tem um abuso emocional muito grande, Psicológico. né? Dessa sensação, eu tô com você por causa disso. Então, se não isso aqui não tá rolando, então peraí, nosso relacionamento não é tão firme assim. Não, é uma loucura, E você né? com um bebê Uma família. precisando justamente daquilo estável, Desse né? suporte. Exatamente, de se sentir segura e aí vem uma insegurança numa brecha que você não pode tapar naquele momento, ou não consegue, né? E sem contar todas as inseguranças que nem precisa do outro pra gente ter, né? Porque Sim, estruturalmente elas já vêm cravadas, que é aquilo que eu tô falando, né? Mesmo sem nenhum motivo, a gente tem medo o tempo todo
medos, insegurança, a gente sente essa pressão, mesmo que você não cobre, né? Infelizmente, a gente carrega essa pressão estrutural, né? Sim. Então, imagine, então, se... O quanto a gente estava falando também do quanto o nosso tesão, o nosso libido, óbvio que tem o hormônio, tem o físico e tal, mas o quanto nós mulheres funcionamos de uma forma diferente, né? Os nossos estímulos são diferentes, reais, Totalmente diferente. ponto, acabou, assim, tipo... Pega um dia, teu marido te manda mensagem de manhã, pergunta como você tá, faz um elogio, leva alguma coisa pra você comer, ainda mais se você for taurina, né? Alguma coisinha assim. Chega em casa, arranca a elogia criança da seu sua mãe, trabalho, começa a fazer a criança rir. Aparece de noite dançando pra você lá, você vai adorar. É, exato. Agora, É o que eu ia falar agora, né? O que dá tesão pra vocês hoje? Porque hoje a gente já falou aqui, o que dá tesão é, nossa, colocou a criança pra dormir, Nossa, eu deu vou banho falar, na criança, gente. você fala, Pra mim, nada vem dá mais aqui. tesão do que os cuidados com a minha como é que criança. funciona Cuidado na casa, hoje na será casa que de vocês? Trocar uma torneira, uma lâmpada, eu fico Meu marido é emocionada. cozinheiro, Gente, né? eu falo Meu de marido é Deus. Cuidar da cozinheiro. casa, Esses dias. lavar uma louça. Exatamente. Esses Tipo, dias meu marido trocou chegar uma em casa lâmpada. e ver que ele cuidou, que eu não vou chegar e falar, ai, puta que pariu, o negócio ali Vou ter que O lixo resolver tá pendurado. sujo, É. esse lixo fedido, Ai, tirou o lixo. isso me tira do sério e assim, eu perco tesão na hora. Se eu chego em casa e eu vejo, tá, como que a casa tá um caos? Se eu acabei de sair. O que aconteceu? Tudo bem, tem duas crianças aqui tocando o terror. Mas lá em casa a gente divide tudo desde sempre, assim. Você se essa sabe que eu noite já foi botei, minha, eu já a botei o noite que seu vem é dele. stories alto assim no quarto, você falando. Vai que horror. Bem, não, do meu lado, pra ouvir mesmo, porque eu faço, essa é a tática, eu ponho solto pra ver se cola. Aí ela falando, não, porque hoje era a minha noite de dormir, que vocês revezam, A gente cada dia um reveza. acorda com os bebês. E aí, bem na minha noite, na manhã seguinte que eu deveria estar, o filho acordou às 5 da manhã, sei lá, e na noite do dele marido dormiu muito. Ela tava contando alguma história, aí eu só fiz assim, olha que boa essa ideia deles de fazer cada noite. Não colou. Não colou? Não. Não, lá em casa é. Meu e marido aí, não acorda. Eu não comecei adianta. eu quero implantar uma nova ideia, só que não tá colando também não. Falei, cara, se na sua noite eles dormirem até às 6 e pouco, tem que repetir. É a mesma coisa comigo, porque não é justo. É. Não, bom. mas não rolou, a gente ainda continua revezando. Só que agora eles encasquetaram de acordar às 5 da manhã, toda noite tá acordando às 5 da manhã. Noite não, manhã, né? Gente, acorda por 6 meses, acordou É, 5 da manhã todos Mas é os muito dias. comum que as crianças acordem Mas cedo, é isso, né? Dormir cedo, hein, pô. o tesão de O seu tesão também tá no cuidado relacionado com cuidado, com né? as crianças Vocês e o estão seu com a casa. anotando? Total. E lá na sua casa, como é que funciona? Olha, eu acho que é isso. O mínimo precisa estar acontecendo, então eu preciso ver que eu não... E, olha, eu dou graças a Deus que eu tenho um marido que funciona, sabe? E é muito doido. É sério. Marido que Porque eu funciona é vejo ótimo. pessoas, amigas, estão casadas com as plantas. É. O cara chega em casa, senta no sofá e fica sentado assim, ou esperando a mulher dar a orientação do que ele tem que fazer, como se fosse mãe dele. Gente, que tesão vai ter você Não tem como. se você tem que falar pro seu marido o que ele tem que... Eu não tenho. Ah, Eu acho eu uma coisa também absurda. Então, acho que isso, o mínimo sendo feito é super importante. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito, e a gente vai se trabalhar para sempre, nós temos 3 crianças, né? Então a demanda de fato é muito grande, é ter um tempo para o casal. A gente sempre bota as meninas para dormir cedo. Lá em casa eu sou a louca do precisa todo mundo dormir cedo, porque de noite a gente precisa de um espaço. Seja ele para ele e eu para mim, se necessário for, seja a gente junto. Sim. Meio que vamos colocar na agenda. E a gente tem se esforçado. Porque tudo concorre, gente, para a distração e para o afastamento. Quando as Sim. crianças estão dormindo, a gente está exausto, tem o celular, tem o trabalho, tem outras demandas de fora de casa cada vez mais, porque a gente está cada vez mais conectado lá fora. Então tem que ser uma ação muito ativa de falar, cara, esse é o momento de eu olhar para a cara do meu marido. Talvez ele a gente não tenha nada corresponde para... Sim, desde mas sempre. a gente está aprendendo. Porque assim, É às vezes eu difícil, quero é um ler, de desafio. noite, eu adoro ler. E aí, de noite é o momento que eu tenho para ler. E não é que eu não vá ler, mas assim, se eu parar para ler todas as noites que eu tenho, talvez para conversar com meu marido, mesmo que eu não esteja no celular, a gente vai estar se afastando. Uma outra coisa que eu percebi é que a gente começou a ver filme toda noite junto. É gostoso, mas no final ninguém conversava. A gente só viu o filme. verdade. Então, a gente teve que ir escolando essas Ih, estratégias. tô lascada. Mas sabe por quê? Porque é o único tempo que a gente tem. eu o tempo fiz é essa análise pequeno. esses dias. Eu tava É. morrendo de sono, obriguei meu marido a desligar Pessoal, a o máximo que a TV. gente faz é ver série, gente, Eu ultimamente. obriguei meu marido a desligar a TV porque eu queria dormir, eu não queria que ele visse, né, Sim. antes de mim Ah, o tá, episódio. Aí falei, não vai ver. E acabou que a gente entrou num papo Vocês e a gente conversaram? conversou por horas, talvez mais do que o filme.
Eu olhei e falei, tá vendo como às vezes desligar a TV é importante? Sim. E aí tem a demanda externa, né? O celular, e meu marido tá abrindo restaurante, tá super caótica a demanda dele. Então também dá um medo de ficar sempre sendo sai do celular, porque as demandas são eternas, é Mas 24 tem que por conversar 7. antes, gente. A gente tenta, Sempre. mas acaba que afasta mesmo, não tem jeito. Aí e aí eu parei pra fazer, falei, nossa, até a TV, né, a série que é um negócio que tá funcionando, que a gente adora ver junto, uma vez que desligue, estão os dois no escuro trocando ideia, como isso é importante ouvir quanto tempo a gente não trocava uma ideia tão longa e profunda, assim, sabe? Que Que a gente saudade, gosta muito de né? cozinhar junto. né? Quanto conecta. Cara, ninguém cozinha bem na casa não, tá? Mas assim, vamos sentar as meninas dormir, então vamos fazer um macarrão, qualquer coisa, a gente se obriga a ficar na cozinha, um do lado do outro, cada um toma uma tacinha de vinho, é maravilhoso. É assim, conversar sobre qualquer coisa, só pra sentir casal que vai você... encontrar o seu... E que perde, né? Perde muito. É muito, tipo assim, a demanda, enfim, cada um com as suas profissões, né? Normalmente, né? Aí, 2 bebês, que, tipo, a minha vida é mais ou menos igual a sua também. Se eu tô em casa, eu tô com as crianças. E aí eu que coloco pra dormir hoje em dia os 2. Então, eu coloco por escolha, porque é o meu momento real com eles, é o banho e colocar pra dormir. E aí, quando eu coloco o Chico pra dormir, que é o último, que dá um pouquinho mais tarde, eu vou fazer as minhas coisas. É o momento que eu tenho pra atualizar meu WhatsApp, que tem 700 mensagens do dia, é o momento que eu vou estudar, é o momento que eu vou nananã. E ele também fazer as coisas dele. Então, assim... e aí, no máximo, que a gente se força e fala, vamos assistir. E aí, ele tá curtindo assistir umas coisas muito diferentes de mim, porque eu gosto das coisas, mas eu gosto dos dramas. Ele tá querendo ver qualquer bobagem. Ele, né, a gente sempre teve... Só que ele tá no momento de procurar leveza. Tá, e aí, a gente nem mais as coisas de assistir tá batendo. Aí eu falei pra ele, Tem que botar na a agenda. gente tem que fazer alguma coisa. Botar na agenda, Vamos- ficar com o vamos- meu marido, conversar com o meu marido. Porque... E aí eu tenho descido pro escritório e ficado lá no escritório com ele, enchendo o saco dele no escritório. Porque é isso, é normal, a vida com duas demais e é muito demandas. louco, porque é bem o que a doutora falou, né? Tudo concorre Pro para afastamento, a gente claro. se afastar. E é um É outro diferente trabalho. daquele momento da paixão, que é tão outro óbvio se trabalho jogar nos de- braços do outro, né? Outro Não, trabalho. Trabalhar Tem um pelo negócio- relacionamento, né? Você tem que querer fazer Querer pra funcionar. Não é um caramba. negócio que Não é uma coisa continua. automática. Gente, você vai num continua o restaurante à relacionamento. noite, É o que mais sem a funciona lá presença em de casa pra crianças. gente se conectar, sair pra Você comer. você olha em volta, você vê nitidamente o casal. Hã? Todo mundo no celular, eu Não, vejo. você vê nitidamente o casal que tá num primeiro encontro, tipo, que é um date. Aham. E você vê nitidamente os casais casados com filho, entendeu? Tipo, é nítido. Eu nem esse- saio pra jantar, mas eu saio, não vejo. Esses mais, dias não eu sei o que que é. fui. Então, eu só saí porque meu marido tem restaurante. Então, eu fui comer no restaurante dele e eu tava sentada de frente pra nitidamente 2 primeiros dates. Um de cada canto meu. E eu olhava, eu falava. Que bonitinho. Ah, tipo assim, será que nunca mais? É um cuidado, é um corpo que fala diferente, é uma energia sexual que vem em volta mesmo, um jeito de olhar, é a gentileza de ver o que o outro pede, não sai pedindo o seu e nem olhou para o que... Sabe assim, são umas coisas... E que às vezes eu acho, pelo menos assim, fazendo uma análise do meu casamento, na minha casa, eu acho que muitas vezes não é por mal, não é pessoal, é que cria uma dinâmica ali de... Que as gentilezas, elas vão se automático, né? perdendo, porque a gente gentileza tá é ali... tudo. A gente tá ali assumindo, dividindo BO 24 horas da casa, da criança, da comida, do não sei o que, do não sei o que. Você vai perdendo, a sutileza ela escorre, não tem como, até porque você vai ter um cocô que explodiu, um xixi que vazou, né, uma virose e tal. E aí você vai no restaurante e você vê que, tipo assim, o corpo já é diferente, é o jeito que o cara, sei lá, sabe, olha e... Aí eu olhei e falei, cara... E aí eu falei pro Guto um dia desses, numa viagem que a gente fez, eu falei, a gente precisa retomar aquela coisa do tipo, do começo, do date, E eu também vimos um casal lá na Nanã, eu falei... E estava em lua de mel, na mesma viagem que a gente. A gente na Amazônia tinha um casal fazendo o mesmo rolê que a gente em lua de mel. Aí eu olhei e falei, amor... Eu quero isso aí. Mas não existe assim. Nem pra eles estou vai existir a comparando, lua. eles que mal sabem eles que eles têm que agarrar aquele momento com unhas e dentes. Mas assim, eu falei, o que a gente pode fazer pela gente e trazer para o discurso? Ela falou também no depoimento dela da importância de você falar. Eu tinha muito na época que eu estava sem nenhum desejo de explicar para ele que não era sobre ele. Que a cena dele cortando a unha da minha bebezinha RN, nada nunca me deu tanto tesão na vida, tipo, admiração e desejo.
mas que eu não conseguia considerar a possibilidade de fazer sexo. Tipo assim, não tinha como ali logo no pós-parto. Então, eu precisava que ele soubesse daquilo para que ele não confundisse o meu desejo por ele, porque também tenho amigas que, tipo, não desejam, nem admiram, nem querem olhar, nem... As coisas se misturam, se misturam, né? Tem um ponto super legal que você estava falando dos casais que estão em fase de conquista ainda, né? A gente tem que olhar para eles sim, se inspirar sim, mas tem um movimento humano que acontece com todo mundo que a gente acha que a felicidade está lá atrás, né? Então, assim, tudo que já passou foi muito feliz, daqui em diante é ladeira abaixo. Isso é para tudo. Tanto que o próprio puerpério é muito doloroso, porque a gente olha para tudo que era tão fácil lá atrás e agora fica difícil. E aí uma coisa que a gente tem falado muito na terapia, a gente faz terapia de casal, que está sendo fantástico, recomendo para todo mundo, é muito legal. Amo. É essa coisa do, tá bom, as cartas estão dadas, né? A gente está aqui, nós temos 3 filhas, nós temos pouco tempo, nós temos tal idade, tais desejos. Como é que a gente melhora a partir daqui? É do agora. O que tem lá para trás é boa memória e tal, mas do agora. E aí, conectando com uma coisa que você falou, a questão das pequenas gentilezas. Eu e meu marido, a gente não tem um final de semana inteiro para viajar sozinho ainda. A gente não tem... Talvez a gente não tenha, quando não tem babá, a gente não tenha aquele tempo só nós dois. Mas olha, se ele me leva um café, se eu compro um chocolate para ele, se eu dou um beijinho, você percebe que são coisas assim que... Se trocou o lixo. Do pequeno dia a dia. Se encheu o tanque do carro quando você pegou seu carro, saiu, tava no... Isso aconteceu comigo Te perguntou onde você tá, Nada tá me daria mais Eu olhei tesão. o tanque cheio, eu falei, nossa. Nossa, cadê você agora, né? Então, é isso. Cacete, O meu não é tanque Isso encheu está ao alcance também. de todo mundo. É simples, É, são porque pequenos gestos. Eu lembro que eu ainda nem era mãe, e eu lembro de uma amiga minha falar, ela já era no caso, mas assim, dessa cobrança entre, sexual mesmo, entre os dois, que tipo, o cara chegava todo dia no final do dia, todo dia não, né, enfim, chegava no final do dia, nem olhou na cara, nem fez nada, não ajudou, não fez nada, chegava, queria, e que ela chegou, eu lembro que ela contou que ela chegou pra ele e falou, você precisa conquistar esse sexo do final do dia que você quer, conquiste durante o dia. Me faça um carinho, me dê um beijo no meio do dia, me encosta, me dá um beijo de língua durante o dia, me faz um elogio, né? nananana, pra à noite você querer alguma coisa, porque E eu quero como é que você levantar quer? uma outra possibilidade aqui para a gente tentar abraçar mais mulheres. Uma pergunta para vocês, se alguém aqui já passou o inverso, né? Porque é mais comum a gente ouvir que o homem quer, e a mulher, principalmente aí falando no pós-filho, mas alguém já passou do inverso, da gente estar numa fase desejando mais e o marido... Fora maternidade, fora do caso maternidade? Qualquer caso, porque eu tenho uma amiga que é o inverso, já tive era antes de muito. ter filho, e depois de ter filho ficou mais ainda pela demanda. E eu lembro de uma frase dela maravilhosa, que daí, se a gente for botar o contrário, a gente ia ficar emputecida com essa frase, né? Se fosse o marido dela falando pra ela, eu ia ficar muito brava com o marido dela, mas que ela me contou, que falou pra ele assim, olha só, aqui em casa transa-se uma vez por semana, com você ou sem você. Então, assim, e aí é louco, porque se você inverte... Não, horrível, né? Horrível para os dois lados, Não, tá horrível. errado para todo Isso, mundo. Não, sim. Horrível ponto. Horrível ponto. Horrível ponto. Se Mas você é tem isso uma que eu relação monogâmica, né? Horrível ponto. Horrível ponto. Então, é muito comum, e não é a primeira, não é a única amiga que eu tenho que reclama, e é muito louco, porque daí o buraco ainda é mais profundo, porque em qualquer roda que ela senta, a reclamação é sempre a oposta. De, meu Deus, não sei quando eu vou conseguir de novo, e o meu marido quer, e todas as amigas sempre o discurso é tipo, putz, mas é todo marido igual, né? Acha que a gente não tá fazendo... você mesmo deu o exemplo, doutora, falando assim, não, porque você passou pelada, ele já se animou. E no caso dela, amor, pelada, é a lingerie, é o creminho, é o não sei o que, é o desfilou na frente, nada Eu já estive aconteceu. num relacionamento assim. Eu já Ah, tive eu em outro também. relacionamento. Eu estive E também. não era olhada, a pessoa virava pro celular e... Eu também. Mas esse ponto que você tocou, tem duas questões importantes. Isso acontece muito na gestação, pelo medo de machucar a mulher, ou o bebê, assim, do tipo, eu não quero transar, mesmo que ela queira,
Porque eu tenho medo. Com barrigão, ele já ficava na noia. Tipo assim, última semana ele já ficava, não, mas vai cutucar, não, que agonia, não. Exatamente. Só que tem muitas mulheres que ficam com muito desejo, se sentem muito rejeitadas na gravidez. Muitas. E um outro ponto que a gente também tem que tocar é que mulheres falam mais sobre certas coisas do que homens. É tal como a gente não dá muito espaço para eles não terem tesão, percebe? Esse tipo de discurso, a gente de fato tá... não, ele tem que ter tesão, né? E não, gente, não. Assim como o homem pode chorar, e na verdade, não, ele não deveria chorar, ele pode chorar, né? Eu acho que essa questão também é pouco explorada por conta de um estereótipo desenhado do homem que tem que ter tesão. Como é que ele vai falar isso, que ele não tem, que ele não quer? Tem que estar pronta a qualquer hora. Exatamente, cara. Existem questões hormonais também que envolvem os homens e tem questões emocionais. Existe depressão também no homem. Existem muitas coisas que podem impactar no Eles não desejo. dividem muito, né? Não dividem. E o homem que divide é tido como homem inferior dentro da sua roda e fora dela. Então, é bom a gente pensar sobre isso, né? O que dói na gente também pode estar doendo numa outra pessoa. É claro que tem todos esses contextos sociais. Eu sempre fui o Renato falando, eu sempre fui, brigamos. Foda-se. Tudo bem transar, entendeu? Ué, ótimo, aí que fica legal. É o melhor, né? Tipo, brigamos, mas o sexo é o sexo, briga é briga. E o meu marido, de jeito nenhum, brigou, ele é muito mais emocional do que eu nesse lugar. Eu falo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sexo é sexo. Não, brigamos, eu não deixo encostar nem o pezinho à noite na cama. Brigamos eu vou lá pro coisa, cantinho. entendeu? Tipo, vamos transar, não tem nada a ver. E o meu marido já era uma pessoa mais pro emocional, como assim? Ele é sentimental, é diferente. Agora, falando um pouco da sua maternidade, Isa, qual foi o maior desafio? Putz, eu acho que agora que chegou na fase da gente ter que educar, ao mesmo tempo encontrar a individualidade de cada um, ensinar a dividir, agora está sendo, ao mesmo tempo que a fase que eu mais estou gostando, é a fase que eu estou me sentindo mais desafiada, de fato. De encontrar brincadeira para fazer, porque eles enjoam de uma brincadeira, sei lá, de gêmeos deve ser uma loucura. Em segundos, e aí tem que ficar inventando. Eu nunca tive muito contato com criança. Então não é algo natural meu. Pro Rodrigo, meu marido, é a coisa mais natural do mundo. Ele fica brincando o dia inteiro. Eu fico tentando lembrar as brincadeiras que ele faz para tentar me inspirar e inventar brincadeira ali, porque não é algo natural. Então, tudo isso, a individualidade dos dois, começar a separar, porque antes a gente dava tudo igual, por praticidade, aqui um prato de comida, colherada aqui, mesma colher. Começar a dividir, entender que cada um tem uma personalidade, conhecendo essas personalidades, está sendo bem desafiador. Ai, que lindo. Pra você, Ana, qual o maior desafio? Olha, eu acho que eu já passei pelo maior desafio, já passou, né? Na minha terceira filha, ela ficou na UTI por conta de bronquiolite. Super difícil, foi uma semana de UTI. Ela tinha 2 meses e meio. E as meninas em casa, e aí quando passou a UTI, eu tive um problema no rim, aí eu achei que ia ficar tudo bem, e aí eu comecei a ficar muito mal. Muito, muito, muito mal. Comecei a ficar muito triste, comecei a ficar muito para baixo, e eu demorei, uns 5 meses, assim, entre diagnósticos errados de transtorno bipolar e não sei o quê, para descobrir que eu estava com depressão pós-parto. Eu que falo sobre isso, ensino sobre... Eu não... Gente, que loucura, tipo você assim, jamais imagina, eu não né? Pensei. Médica, pediatra. Gente, quando eu fui fazer um conteúdo sobre isso, que eu já estava melhorando, porque aí eu comecei a fazer terapia e voltei a fazer exercício físico todo dia. Eu quero fazer um episódio um dia, gente, aqui só sobre depressão pós-parto, mas são tantas, e eu falando, né, tipo assim, quais são os possíveis... Aí eu fui me dando conta, sabe quando vai caindo a ficha? Gente, foi muito difícil porque eu tive dificuldade de me conectar com a minha terceira filha. Agora, ela tem 1 ano, gente... Isso melhorou quando ela tinha uns 10 meses. Cara, lua de mel. Juro pra vocês, assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu a amo desde sempre, mas sabe aquela coisa do... de olhar e se maravilhar pela criança e tudo é maravilhoso e o colo 3 horas da manhã quando a criança tá resfriada é maravilhoso? Não, nunca pra mim nada disso foi maravilhoso. Cara, mas depois de uma depressão pós-parto... É isso que eu quero dizer, entendi, entendeu? eu tô dizendo... agora entendi o que você tá vivendo hoje. Achei que você tava se cobrando sentir isso. E eu saía do quarto, tipo assim... Eu nunca fui deixar ninguém chorar e jamais serei. Eu não conseguia ouvir. Aí eu falava, vai cuidar, porque eu não conseguia. E aí me vinha uma dor daquilo. Eu não conseguia compartilhar aquilo com ninguém. Isso era sintoma da depressão? Era. Não conseguia ouvi-la chorar. E aí hoje eu falo, caraca, eu passei por isso, sabe? Eu sei porque foi muito... Hoje eu olho a diferença, né? Que não tem mais, mas a diferença entre a minha relação com o Chico, meu primeiro filho da gestação difícil, pra Tereza.
o Chico, tipo, levei um tempo, acho que agora, na verdade, é o mesmo tesão, assim. Ele tá com 2 anos, minha filha com 10. Agora é que é a mesma... E aí da Tereza, não. Da Tereza, desde sempre, foi uma conexão ultra... Desde que o Francisco nasceu, existiu o amor. Mas essa conexão que eu tenho hoje, que hoje eu entendo, que não é a mesma. Não é. Tipo, hoje é um completo, um pleno. Mas você vê que a gente está em 2024 e ainda é muito difícil um diagnóstico preciso de uma coisa que é tão comum. Os números são absurdos. 2 psiquiatras. Eu não me toquei, e aí me culpei porque não me toquei, né? Tipo, como assim você não... Não é porque é muito naturalizado? Muito normalizado? O quê? Tipo, Olha... você tá mal depois Sim. da... é blues. Tipo... E puerpério. Normal, tá cansada, tá exausta, Eu tive uma tá questão sobrecarregada. de dificuldades no trabalho, assim, e aí todo mundo eu conversava, não, mas é porque não sei o que foi difícil, eu falava, gente, já tive vários outros momentos difíceis, não foi assim, sabe? Não tem nada a ver com isso. E eu insistia, e aí, olha, eu falava com as pessoas, e eu falava, tem uma filha de 5 meses, de 6 meses, né, dependendo, passava batido. Olha, a melhor coisa que eu fiz foi, na minha cabeça, falei, eu não tô bem, então vou retomar aquilo que eu sei que funciona. Exercício físico todo dia, e mesmo sozinha, mesmo na sala com as crianças, e terapia semanal que eu também fazia, tipo, vez em quando. Surge um problema. E aí eu consegui sair disso, e aí eu olho pra trás e falo, cara, eu tava num buraco. Eu ficava medicou, deitada, não precisei. Fiquei com muito medo, muito medo. Tem medicamentos seguros e coisas. Mas eu tava fiquei, amamentando, exatamente, porque o primeiro diagnóstico que eu recebi foi de transtorno bipolar. Numa única consulta. Eu falei, moço, peraí, não é assim que faz diagnóstico de bipolaridade, não. E eu falei, calma, não vou me medicar de uma coisa que eu acho que não é, porque eu acho que ele está equivocado. E aí eu fui conseguindo sair sozinha. E a gente falou, não sei se você vai lembrar, Marida, os números, né, a quantidade comparada de mulheres a homens que tomam ansiolíticos e antidepressivos é absurda. Depressão pós-parto acomete 1/4 das mulheres, às vezes mais, dependendo do estudo. 1/4? Os estudos variam. E tem gente aí querendo que a gente transe no pós-parto. E o baby blues acomete 80%. Eu acho que esses estudos são equivocados, porque é isso, dependendo do que você valida como baby blues ali, gente, quem não teve, né? Quem não chorou e sentou e 1, 2 Cara, semanas. eu não tive nada. Você não chorou nenhuma? Eu acho que minha gravidez, no final, foi tão difícil que quando nasceu foi tipo um alívio. Como eu não a senti Tayla. nada. Eu também faço parte desse número. Eu tive na primeira e não tive na segunda. Depressão veio na Não tive gestação. na segunda. E como vocês enxergam o prazer, principalmente o sexual, antes da maternidade e após a maternidade? Boa essa, Maria. Eu acho muito melhor hoje, porque hoje eu tenho uma relação muito melhor com o meu corpo. Eu não gostava mesmo do meu corpo, assim. Eu me achava feia, me achava gorda, e eu tinha um corpo de menina que malhava 17 anos, sabe? Por questões desde sempre, de ouvir, pressões sociais. Então, aquele corpo era sempre um corpo defeituoso para jogo, sabe? Que eu estava lá, estava fazendo alguma coisa, mas não é o corpo perfeito, né, da expectativa. E isso a maternidade me ensinou muito. Conforme fui tendo as meninas e fui me observando de uma forma diferente e observando a potência mesmo do corpo de uma forma diferente, eu acho que isso tudo influenciou, sabe? Para eu relaxar no corpo que eu tenho hoje, que tem muito mais defeitos, né? É isso, é um corpo que passou por 3 gestações do que aquele anterior. E isso impacta diretamente, mas diretamente. Pra mim, antes o prazer era uma coisa natural, agora é uma coisa que tem que ser muito mais trabalhada e que é um pouco mais racional pro meu lado. Eu acho que eu tenho que falar, não, agora eu vou me conectar antes Só sentir, só né? sentir É porque você ainda é muito jovem, né? Mas você engravidou com 26 ou você 20... pariu com 26? Parou? Não, eles nasceram, eu tinha 27. Acho que era 27. Você engravidou com 26. Gente, muito não sabia jovem. que você era jovem assim. É uma bebechinha. Você tem 28? 28. Muito jovem. Muito. Segundo a medicina, quais são os benefícios do retorno à vida sexual após a maternidade? Existe para o corpo e para a mente dessa mulher? Diante do desejo, sim, claro. Você trabalha a autoestima, você trabalha a conexão com a pessoa, a conexão consigo mesma. Você relaxa um pouco, libera hormônios que são relacionados ao prazer, ao relaxamento, à conexão. A gente tem muita ocitocina envolvida dentro de uma relação sexual, por isso até que vaza o leite, né, gente? Coisa maravilhosa. Mas o primeiro ponto, né, é que precisa ter desejo. Ainda que você esteja tentando
incluir na rotina e eu não tenho muito desejo, então eu não vou transar, mas eu vou conversar, e, sabe? Dou aquele primeiro passo para tentar fazer aquilo se tornar mais natural. Uma relação sexual feita sem desejo, ela traz muitos malefícios emocionais. Então, né, primeiro a gente tem que fazer esse recorte. Mas transar faz parte da vida. A vida sexual ativa, dentro do que faz sentido para você, ela é um sinal de saúde também, né? Vou fazer uma pergunta aqui para Isa. Você teve uma rede de apoio forte? Você chegou a conversar sobre o sexo ou, enfim, suas dúvidas com alguém? Você teve uma boa rede de apoio onde você pôde tirar suas dúvidas e Ou esclarecer? mesmo com o seu marido, né? Tudo isso que foi acontecendo, você abria com ele Não, o tempo todo? o meu marido foi, assim, na parte sexual, ele foi totalmente minha rede de apoio. A gente conversava sobre tudo e ele sempre foi muito aberto e sempre priorizou muito mais me escutar e entender o que estava acontecendo comigo do que querer impor ou falar. Nossa, depois de muitos meses que as crianças tinham nascido, ele falou assim, cara, pra mim foi muito difícil aquele período, mas eu não te falei nada porque eu achava que eu não tinha que te levar aquele problema e eu que lidava sozinha com isso. Só que nenhuma amiga minha, das mais próximas, ainda tem filho. Então eu fui a primeira, assim, dos meus amigos a ter filho. E ainda sou, ninguém teve ainda. Mas temos nosso grupo de mães, Então, né? só que eu entrei... Faz pouco tempo. tempo. Acho que as crianças já tinham uns 9 meses. Acho que eu já tinha até parado de amamentar quando eu entrei. Então, foi algo que eu meio que lidei sozinha. Eu, meu marido, meu obstetra, durante muito tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Sabrina Sato falando sobre sexo pós-gravidez, não lembro exatamente o que ela falou, e eu falei, caramba, então acontece com mais mulheres. E aí eu comecei a pesquisar mais e comecei a achar relatos na internet sobre mulheres falando dessa dificuldade, que eu achava que era uma coisa muito mais minha. Eu escutava muitas pessoas falando, ai, nossa, eu tinha um tesão, meu Deus. E eu falava, caralho, como assim? Eu não tive, nem antes, nem durante, nem depois. E como o gestar, a maternidade já é solitária e com esses pesos e o peso da sociedade, ou né, que querendo ou não é machista, e o quanto as pessoas mentem quanto a isso também. Então, quanto isso tudo vai deixando a gente ainda mais solitária e ainda mais culpada. E que né? bom que quando você vai procurar informações hoje, você gente encontra. acha. E a gente está aqui também para você que venha procurar sobre o assunto, também nos encontrar e nos ouvir falando disso. E que dica você daria para quem está passando pelo mesmo? O que te ajudou? Porque no meu processo, eu também tive bastante dificuldade, assim, também em alguns momentos achei que não fosse transar mais, que acho que já cumpri essa missão aqui na Terra. Uma coisa que me ajudou muito foi conversar abertamente com ele e demorou para eu... Porque dá a sensação quando você bota o assunto na mesa, né? Você não tira mais. E de que aquilo ficasse uma questão. Eu não queria transformar em questão. Mas para mim melhorou muito quando eu trouxe ele para o jogo junto, assim. Me ajudou a desconstruir do tipo, então vamos... E eu tinha o desejo, mas eu tinha muito medo. Porque eu sabia que eu estava com esse negócio sem saber dar o nome da atrofia. Sentia muita dor as poucas vezes que a gente tinha tentado e parei porque eu não estava aguentando. Então, isso foi o que me ajudou. E aí, a gente começar numa outra velocidade, com outros estímulos, com um lubrificante, sem que aquele lubrificante oferecesse, sabe, qualquer sentido errado na história. Foi o que me ajudou. Aqueles lá de jambu, que arde. Nossa, aquilo lá... Eu usei um errado um dia, que eu recebi recebidos de lubrificante. E aí, tinham alguns. Aí, tinha o neutro, que... Era só lubrificante e tinha de jambu, que deixava meio dormente. Não é a cachaça de jambu que deixava meio dormente? Ah, tá. É um lubrificante disso. E a gente usou errado. Foi tenebroso. Meu Deus. Ardeu? Não, já ardia. Já era pra arder. Já era horrível. Não, eu comigo mesma já ardia sem nada. Com esse negócio foi... Não. Piorou. Horrível. Mas o que te ajudou a passar... reconectar? Não sei, os caminhos, Cara, como pra mim... Foi a conversa, foi o tempo ao tempo, foi o... Foi o... Como que é o nome do... Estrogênio? É. Você usou. A cápsulazinha... A questão era dor, né? A grande questão. a minha questão grande questão era dor. É. Não, falta de desejo também, mas assim, muitas vezes a gente
tava tentando, eu tava curtindo, só que começava ali, começava a doer muito, eu chorava, a gente tinha que parar e ele tinha que me consolar porque eu ficava em prantos, falando que eu nunca mais ia conseguir transar e o que vai acontecer com a minha vida, com o nosso relacionamento, como que vive assim? E tem muitas mulheres que transam a vida inteira com dor. E aí eu ouvi um médico falando, não lembro quem que fala, se tá doendo, tem alguma coisa errada. E daí vão descobrir a trombofilia, pode ser? Tô falando... Não, colo do útero besteira. baixo, tem várias coisas. Vaginismo, vão endometriose. Endometriose. É. Endometriose. Alterações de colo de útero, Vão descobrir atrofia. e que são muitas coisas que tem que você nem sabia que tinha e que, enfim, essa coisa do se tá doendo vai dar uma pesquisada porque tem alguma coisa errada, porque não é pra doer, sexo não é pra doer. A gente sempre bate muito na tecla aqui no 1001 que por mais que tenhamos situações parecidas como mães, o processo da maternidade sempre será único para cada mulher. E por isso, essa individualidade tem que ser respeitada. Então, encontre o que faz sentido para você em relação ao sexo e leve o tempo que for necessário para se reconectar com seu parceiro ou parceira, mas principalmente se reconectar com o prazer que o seu próprio corpo pode te oferecer. E acima de qualquer coisa, não tenha medo de expor o que você sente com a pessoa que está do seu lado. Porque só através do diálogo que vocês vão encontrar algo que funcione para vocês nesse momento da relação. E digo mais, fale sobre sexo com suas amigas ou com pessoas da sua confiança. Conversar nos ajuda a elaborar tudo o que sentimos. E, é claro, busque ajuda profissional, caso ache necessário. O episódio de hoje do 1001 Tretas acabou, mas na semana que vem tem mais encontro nosso aqui no canal ou no aplicativo de áudio de sua preferência. Tchau. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Meninas, obrigada. Obrigada, Bom, né? gente. Ai,